Capítulo 201. Lin-Die estava no meio da casa. Na frente dele ainda está o layout um pouco antigo, com pisos de madeira e estantes cheias de livros, um leve cheiro de mofo de livros, bem como luz do sol e sombras de árvores penetrando na casa. Ao contrário da primeira vez que construí este sonho, a integridade e sofisticação aqui foram totalmente melhoradas neste momento, como se mudasse de suave para 1080p, basicamente nenhuma diferença da realidade. Além disso, há uma espada longa, uma pilha de materiais e um livro no sofá e na mesa de centro ao lado. Este é o resultado da tentativa reversa de sonhos estendendo a realidade, ou seja, colocar coisas na realidade em sonhos. Como ele estava preocupado com o roubo desses materiais e a dificuldade de carregar a espada longa com ele, etc., ele simplesmente colocou todas essas coisas em seu sonho e apenas usou seu tempo de sono para estudá-las. Como ele construiu com sucesso o sonho básico, toda vez que ele adormece, nenhum outro sonho aparecerá, mas ele acordará, neste sonho, como um ponto de salvamento ou uma casa segura. Lin-Die desceu as escadas, caminhou até a porta e a abriu com a mão. A porta que antes parecia imóvel para o apóstolo Bach da lua crescente foi facilmente aberta, mas do lado de fora da porta não havia um ambiente externo ensolarado, nem um sicômoro que pudesse ser visto das janelas do andar de cima, mas um corredor branco solene. O corredor geralmente branco é lindo e sagrado. Tem cerca de 10 metros de altura e é muito largo. Há janelas de vidro rosa coloridas, murais, colunas e estátuas em ambos os lados. O piso liso e limpo parece brilhante, dando às pessoas uma beleza sagrada e inviolável. Este é o claustro sagrado da Igreja Dome. Ele está localizado no canto inferior direito da vista superior de todo o edifício, perto da borda do portão. A decoração pura é geralmente usada para visitas de fiéis nobres, o que faz com que os fiéis que vêm pela primeira vez se sintam chocados. Mais à frente fica a parte principal de toda a igreja, a longa praça de adoração, e também há vários lugares para armazenar ícones, relíquias dos papas e lugares onde vive o clero da igreja. A igreja inteira é basicamente no formato de uma lua crescente, e na ponta da lua no final há uma sala interna que somente o papa e os apóstolos podem entrar. Este é o segundo sonho construído por Lin-Die, o primeiro nó além da fundação. Claro, isso é apenas um sonho. Lin-Die passou cerca de meio mês no total desde sentir os sonhos de outras pessoas até entrar, influenciar, guiar e ocupar. O primeiro e o segundo passos levaram mais tempo, porque para localizar um apóstolo com precisão, era preciso continuar pulando e encontrando conexões entre milhares de sonhos como estrelas, mas quando ele reclamou com Baen quando era realmente difícil, os olhos de Baen pareciam que ele estava olhando para uma criança boba, muito desamparada. Lin-Die sentia cada vez mais que esses dois passos deveriam ser realmente simples, demorava muito, Baen provavelmente acha que não tem talento, certo? Mas de qualquer forma, ele também é um aprendiz criado por ele mesmo, então ele só pode aceitar a realidade desamparadamente. Os próximos passos são relativamente simples, é claro, apenas em comparação com os dois primeiros passos. Como a maioria dos sonhos era fragmentada, ele não sabia muitas informações. Depois de confirmar que era o sonho de um apóstolo, ele definiu diretamente o ponto de ancoragem e então começou a guiar seu sonho. Como apóstolo da Igreja Dome, não é incomum, até mesmo muito frequente, que a igreja central apareça em sonhos, mas Lin-Die precisa fazê-lo sonhar com essa cena repetidamente até que um sonho completo seja formado. Mas não sei porquê, depois de finalmente tirar com sucesso o sonho do apóstolo e ocupá-lo, não há mais como sentir a existência do apóstolo. Embora Lin-Die estivesse perdido por algum motivo, ele não sabia qual era o motivo, mas foi o suficiente para atingir seu objetivo. Agora ele está prestes a completar a última etapa, sobrepondo o sonho com a realidade. Sonhos são nada. Não importa o quão realista seja, sempre há um lugar irreal, e o éter que compõe o sonho também simboliza o céu, o ar ascendente, então o sonho está sempre acima.
Assim como o apanhador de sonhos deve ser colocado acima da cabeça para filtrar os sonhos e pesadelos que flutuam no ar. Mas agora, o que Lindy tem que fazer é afundar o sonho. Afundar na realidade. ... Igreja Central, Câmara Interna. Rodney ainda estava usando o solene manto platinado do Papa, segurando o cetro na mão, olhando para a claraboia circular acima. O exterior está voltado para o céu, e as nuvens estão densamente cobertas. Apenas ocasionalmente, a figura nebulosa da lua pode ser vista quando ela flutua. No altar abaixo, sangue imundo foi espalhado camada após camada sobre ela. Mesmo que seja absorvido pelo altar, os traços não podem mais ser apagados, deixando fios manchados e turvos de vermelho escuro que parecem estar se contorcendo. É particularmente deslumbrante no altar. Os olhos de Rodney mostravam loucura. Em breve, posso sentir sua presença, ele está prestes a se mover, ele está chamando em voz baixa, ele está ansiando por uma nova vida. Às vezes ele murmurava para si mesmo, às vezes ele levantava os braços e gritava. Depois de se acalmar por um tempo, ele ouviu o som de prédios ruidosos desabando e brigando do lado de fora. Estava manchado com uma camada de vermelho claro como sangue. Os atores e o palco já estão no lugar, e a batalha final finalmente começou. Para a Igreja Dome, a seita do Deus Sol e a torre do ritual secreto, foi um momento crucial. Antes disso, o confronto contínuo durou uma semana, e ninguém tinha paciência. Oh, a seita do Deus Sol! Este é o Deus do mal! É tão ridículo! Como ousa um ladrão cuja história é toda bobagem e cujos seguidores são escavados de outros lugares ousa se tornar um Deus? Rodney zombou, hoje eles entenderão o que é desespero. Diante do Deus verdadeiro, tudo é vão. A placenta no altar mudou para outra aparência, inchada, torcida, estendendo vasos sanguíneos e sarcoma por todo o altar, manchas de sangue aparecem sob a pele prateada, e a carne e o sangue dentro estão constantemente se contorcendo, como inúmeras mãos, pés e cabeça espremidos juntos e rastejando para fora. É como se os fantasmas dos padres que foram mortos aqui se reunissem na placenta. Enquanto isso, 7 cordões umbilicais cresceram da placenta, que estavam respectivamente conectados aos 4 lados da câmara interna, e vasos sanguíneos semelhantes a tentáculos se estendiam das pontas como teias de aranha. Toda a sala interna é como um matadouro. A voz do santo soou do lado de fora, e o próximo grupo de crentes já estava em caos. Parecia que alguém havia ficado desconfiado e estava prestes a fugir. Craque! Craque! As decorações da fase da lua no cetro de Rodney foram quebradas uma após a outra, representando as mortes sucessivas dos apóstolos. O que? Do lado de fora da porta veio o som de crentes fugindo em pânico, assim como os gritos e explosões do santo. Crunch! 2 círculos concêntricos entrelaçados são distorcidos um após o outro, representando a morte do santo. Boom! Finalmente, a porta da sala interna foi aberta, e as chamas furiosas da explosão refletiram, e toda a igreja do lado de fora foi engolfada pelas chamas. Todo o corpo de Vincent estava queimando com chamas, e seu corpo era como magma semi-solidificado e terra queimada. Apenas seus 2 olhos cuspiam uma raiva escaldante e ofuscante. Ele avançou e jogou fora o corpo do santo em sua mão. Atrás deles estavam Atena, Joseph e os outros, e havia pessoas vagamente visíveis lutando no fogo. Eles deveriam ser lutadores da Torre do Mistério e padres da Igreja Dome. Rodney sorriu e abriu os braços. Vincent, meu filho, bem-vindo de volta. Com um flash, Vincent deu um soco no rosto de Rodney como se fosse vento e fogo. Boom! As chamas explodiram e Rodney foi jogado no altar. Bang 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 bang. Vincent deu dezenas de socos, levantou Rodney, seus olhos estavam queimando, e faíscas quase explodiram entre seus dentes. Quem? Ele. Mãe. Sim. Você. Criança. Filho. Afinal, Rodney está no nível de um deus, e esses poucos socos quase arrancaram sua cabeça. Neste momento, ele inclinou a cabeça como se estivesse bem, e olhou para Vincent que era como um homem em chamas com um sorriso,
e disse intermitentemente: tosse, 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 este é o poder dado a você pelo Deus maligno em que você acredita. É só isso? Vincent olhou para ele: eu vou deixar você saber seu verdadeiro poder. O poder da perdição eterna. Vincent apertou sua mão e apertou-a de repente, uma força explosiva, escaldante, aterrorizante e incomparável desceu do vazio. Bum! Ah! Rodney foi imediatamente envolvido em chamas, lutando violentamente. O poder lunar aceso em seu corpo continuou a explodir, mas ao mesmo tempo, o poder lunar o estava recuperando, apoiando seu corpo e consciência. Cada centímetro dele se transformou em coca. A força de nível divino apenas prolonga seu tempo doloroso. Depois de 10 minutos, ele finalmente caminhou em direção à morte. No entanto, quando ele estava prestes a morrer, um sorriso terrível apareceu de repente no rosto desumano de Rodney. Eu, também, comi. Sheng Hui, cérebro, ri. A risada traiçoeira no final não era mais a velha voz de Rodney, mas as vozes sobrepostas de inúmeras pessoas, incluindo uma voz aguda de criança. Vincent de repente sentiu como se inúmeros tentáculos curtos estivessem crescendo de sua mão, e o choque mental aterrorizante o fez soltar sua mão. No momento seguinte, a placenta prateada inchada retraiu 7 cordões umbilicais instantaneamente, agarrando o corpo de Rodney como tentáculos e arrancando-o de Vincent, engoliu. Aqueles tentáculos acenaram, e a placenta se separou do altar e flutuou no ar. Assim que as nuvens escuras no céu se dissiparam, a placenta enrolada quase coincidiu com a lua cheia neste momento, como se substituísse a lua. As pessoas que foram temporariamente capturadas pela risada mentalmente poluída acordaram desta vez, olharam para o céu e murmuraram em descrença: o que é isso? Vincent se levantou, recuou lentamente e disse em uma voz profunda: a besta que usurpou a autoridade da lua e vestiu o manto da lua, o falso Deus em que a Igreja Dome sempre acreditou. A placenta está constantemente se contorcendo, envolvendo o feto dentro como uma camada de pele. Todos puderam ver claramente que um olho enorme de repente se abriu sob a membrana, quase cobrindo toda a placenta. Depois, um rosto, boca, cabeça, e até mesmo um corpo, composto de tentáculos retorcidos gradualmente apareceram ao redor da placenta. Rugido chocante. Joseph respirou fundo por baixo e disse: todos os departamentos estão prontos para abrir o encantamento. Fim do capítulo. Capítulo 202. Todos os departamentos estão prontos para abrir o encantamento. O ponto de ancoragem do encantamento está distraído. Desta vez, ao contrário das bestas dos sonhos anteriores, Rodney convocou o Deus da Igreja do Domo sozinho. É provável que ele tenha dominado todas as habilidades de Rodney e ainda mais, poderoso. Você deveria ter praticado contra a formação e os métodos de combate de Rodney, certo? Não me diga que em apenas 2 anos, a divisão de combate degenerou a ponto de não treinar contra outras forças. Além disso, envie alguém para notificar os anciãos, aqueles velhos também devem acordar e mover seus músculos. Gresham Winston ouviu a voz de comando firme e rápida de Joseph em seu ouvido, e ele caluniou em seu coração quem era o chefe do departamento de combate. Esse cara Joseph deu a ordem para cair mais naturalmente do que ele. O que foi ainda mais exasperante foi que alguém na equipe imediatamente respondeu animadamente e então agiu. Obviamente, era o antigo departamento que apoiava Joseph no passado, o tipo obstinado, com o prestígio anterior de Joseph, mesmo depois de 2 anos, ele ainda tem um grande número de fãs. Esse cara não está planejando voltar e competir com ele por uma posição. Mas Winston curvou os lábios e rapidamente transmitiu a ordem primeiro, atribuiu tarefas para todos e realizou a mobilização e o encorajamento de rotina pré-guerra, a propósito. Gente, essa batalha será difícil, mas atrás de nós está Nujin, onde nossa família, amigos e todos que conhecemos estão, cada luta que temos, cada balanço de nossa espada, é para protegê-los. Dê um passo para trás e você pode perder um sorriso com quem se importa. Aspas. Eu sei, você pode estar cansado de ouvir essas palavras, mas lembre-se.
Se você não fizer o que deve fazer, essas coisas acontecerão imediatamente. Você pode não morrer por algum motivo, mas sua família e amigos não têm seu físico e força. Winston desembainhou sua espada e apontou para a besta lunar e o falso deus balançando seus tentáculos descendo lentamente à distância, e disse, aquela coisa feia ali, apenas sacuda seus tentáculos à vontade, ou roll, e as pessoas com quem você se importa imediatamente se transformarão em uma poça de carne. Você entendeu? Não temos recuo, tudo o que podemos fazer é lutar. Lutar, lutar. Depois de mobilizar o moral dos cavaleiros e ver a barreira de encantamento acender, ele se ajustou ao canal privado e xingou, Joseph, você, Bip, você é o chefe do departamento de combate ou eu? Você é um departamento de inteligência o que você está comandando aqui. Joseph e Winston são velhos conhecidos, e não ficaram bravos quando o ouviram repreendendo-o tanto. Ele riu e disse, só quero reviver meus sentimentos anteriores. Não se preocupe, não vou tomar sua posição mesmo que eu recupere minha força. É muito mais fácil ganhar dinheiro do que a divisão de combate. É realmente contra as regras que ele assuma o comando no campo de batalha sem dizer olá, e é natural que Winston fique bravo. No entanto, Joseph conhecia Winston, e o que o deixou ainda mais bravo foi que ele estava preocupado que Joseph, o antigo chefe do departamento de combate, iria restaurar, e descobriu que ele estava realmente preocupado com isso. Isso mostra que ele não está confiante em seu status, prestígio e força, então ele está um pouco frustrado. Mas além de ser competitivo, esse cara ainda é um bom cavaleiro, pelo menos ele tem um senso de responsabilidade maior do que Joseph, que está em exílio autoimposto há 2 anos. Winston engasgou quando ouviu as palavras, e então disse em voz baixa, então você pode continuar a proteger o óleo e a água do seu departamento de inteligência. Por que ser tão sério? Joseph sorriu e disse, somos todos cavaleiros da Torre do Ritual Secreto, cavaleiros que existem para proteger a paz de Nujin, isso não é o suficiente. Winston parou de falar, bufou friamente e desligou o comunicador. Ele olhou para o campo de batalha da igreja em chamas à distância, e seu humor estava muito complicado. Joseph, receio que ele realmente tenha recuperado totalmente suas forças. Seu tom era exatamente o mesmo de antes. Do outro lado, Joseph desligou o dispositivo de comunicação e olhou para a criatura, flutuando acima que era composta de tentáculos prateados emaranhados. O corpo enorme tinha apenas um olho enorme, cercado por tentáculos quase cobrindo a maior parte do céu, cada um tem cerca de meio metro de largura, constantemente acenado, lutando com os cavaleiros da torre ritual secreta ao redor. Bum! A torre da igreja central foi varrida, as colunas de sustentação também foram afetadas, e todo o telhado desabou um por um, deixando apenas destroços em chamas em um piscar de olhos. Essas figuras incomparavelmente pequenas caíram quase silenciosamente, submersas no mar de chamas e desapareceram. No processo de luta contra as bestas dos sonhos, os seres humanos são sempre tão fracos e impotentes, mesmo que deem tudo, é apenas um fogo passageiro que se apaga em um piscar de olhos. Aquele falso Deus destrói e mata desenfreadamente, como uma criança ignorante, destruindo blocos de construção, pisoteando formigas até a morte e dando aquele tipo de risada, ri-ri, que quebra os nervos. Uma chama ofuscante surgiu, agarrou o tentáculo, puxou-o com força e puxou a figura enorme para baixo. O falso Deus sibilou, e o enorme globo ocular se virou, encarando a pequena figura nas chamas, um grande número de tentáculos se espalharam, e diferentes imagens residuais de fases da lua foram iluminadas. Campo do silêncio, julgamento herético, glória da lua prateada, bênção sagrada, projeção da coroa da lua, jardim do luar, maré do éter. 7 fases diferentes da lua, 7 poderes diferentes, ativados quase simultaneamente. Vincent sentiu a forte pressão em um instante. O luar estranho e sujo lançado ao seu redor era como substância, transformando-se em espinhos e perfurando seu corpo. O corpo, até mesmo a terra queimada, foi erodido em pedaços, flutuando no ar.
Este falso deus roubou o poder da lua por dezenas de milhares de anos, e o enorme acúmulo de poder não é comparável a um sol recém-nascido como Vincent. Desempoderamento. Uma garota tão delicada quanto uma boneca apareceu silenciosamente no ar, estendeu sua palma branca e macia e a agarrou no vazio. Era Moen, um fantasma de uma mulher linda e charmosa usando um vestido preto e sentada de lado em uma lua crescente apareceu de repente atrás da garota, com um rosto triste, olhos baixos e um suspiro suave. Então ele estendeu a mão gentilmente, como se estivesse puxando seu próprio filho. Assim que o falso deus viu o fantasma de Nawapu Gizi, ele entrou em pânico instantaneamente, lutando para escapar, mas era tarde demais. Esses fantasmas da fase da lua são como crianças que encontraram sua mãe. Sem qualquer hesitação, todos eles se transformaram em um fluxo de luz e caíram nas mãos de Wapu Gizi, transformando-se em uma pequena lua completa. O falso deus congelou por um momento, então soltou um gemido, quis correr, mas foi pego, e olhou para baixo para ver a pessoa nas chamas novamente. Os olhos de Vincent se iluminaram novamente, ele puxou com força e esmagou o falso deus no chão. Então, com tochas em seus olhos, ele levantou as mãos e gritou alto, Eterno, dia do juízo final. Bum! O som rolou como um trovão, e uma luz ofuscante rompeu o céu escuro e sonolento, assim como o sol nascente, e o céu e a terra de repente se abriram. Primeiro, houve um arco circular ardente e rapidamente descendente, e então houve uma bola de fogo enorme e atraente caindo em alta velocidade. A forte pressão do ar rachou o chão e os edifícios abaixo, e poeira e detritos flutuaram lentamente para cima. O céu inteiro está queimando. O sol se pôs. Fim do capítulo. Capítulo 203. Rumbling. A enorme bola de fogo rompeu as nuvens e o céu e pousou, espalhando longas ondas de ar ao redor dela, queimando o céu inteiro, e no brilho deslumbrante, ela colidiu com o falso que foi arrastado para o chão por Vincent. Deus! Como um terremoto, todo o campo de batalha tremeu. O enorme corpo com incontáveis tentáculos emaranhados é como uma enorme geleia que foi esmagada pelas pedras que caíram, explodiu e se transformou em uma poça de lama. Neste momento, o chão também rachou e desabou, e os edifícios ao redor desabaram, foi soprado em destroços pelo fogo de alta temperatura e alta pressão, e voou para a periferia. Os destroços voadores de edifícios, as árvores em ascensão e as fundações foram todos empurrados para a periferia a uma velocidade extremamente rápida, e atingiram a barreira com um bang-bang, causando ondulações, o que mostrou sua força. E este foi apenas o primeiro impacto. Vincent cerrou os punhos no ar e fez uma postura de puxar para baixo. Bum! A bola de fogo semelhante ao sol afundou novamente, as chamas de alta temperatura e o fogo derreteram a área ao redor, a terra se transformou em magma, o vapor de água no ar evaporou rapidamente e toda a bola de fogo começou a entrar em colapso. Uma pequena mancha preta apareceu gradualmente na parte mais interna da chama e então se expandiu gradualmente como uma mancha de mofo podre, e a área ao redor encolheu para dentro. O vermelho e o preto caóticos se misturaram e, finalmente, toda a bola de fogo se tornou um terço de seu volume original, ou mais. Nesse momento, a terra já estava estéril e afundou cerca de 100 metros, formando um enorme poço profundo, e o espaço ao redor estava distorcido. Veias surgiram na testa de Vincent e ele estava suando profusamente. Ele obviamente havia comprimido a bola de fogo até o limite que podia suportar agora. Ele respirou fundo, soltou as mãos e recuou rapidamente. A bola de fogo vermelha escura detonou instantaneamente de dentro, e a onda de ar em forma de anel explodiu e se espalhou, e um pilar de fogo perfurando o céu de repente disparou para o céu, e ao mesmo tempo penetrou o falso deus abaixo. O chão tremeu continuamente, e uma enorme rachadura abriu o chão, expondo a fundação de aço artificial abaixo de Nujin. Obviamente, depois que o pilar de fogo penetrou através do falso deus, ele penetrou um número desconhecido de metros de extrato. Aspas traço traço ponto de exclamação ponto de exclamação ponto de exclamação aspas.
Houve um chiado agudo que não podia ser tolerado pela audição humana, e todo o globo ocular foi diretamente perfurado e explodido. Os tentáculos na camada externa do pseudo-deus foram quebrados, com muitas marcas de queimadura, e muito ácido amarelo turvo foi pulverizado, mas os órgãos internos se contorcendo como órgãos internos ainda estão vivos. Puf, puf, aquela carne e sangue viscerais cresceram em alta velocidade, e o sangue espirrou e fluiu como uma cachoeira, e regeneraram tentáculos delgados como serpentinas brancas como a lua, que perfuraram Vincent, que estava exausto e pego de surpresa, e esmagado no chão por atrito. Aqueles tecidos quebrados do globo ocular se transformaram em incontáveis pequenos globos oculares recém-nascidos, todos girando e piscando aleatoriamente, parecendo extremamente assustadores. Mas esta já era sua última luta mortal, o pilar de fogo que o atravessava continuou a machucá-lo, aqueles globos oculares se abriram um após o outro, um líquido amarelo pus misturado com sangue fluiu para baixo, e os tentáculos rapidamente murcharam. O falso deus se contorceu e lançou um ataque final furioso, levantando seus tentáculos bem alto, jurando matar este inimigo. Uma luz de espada dourada acendeu do lado, disparando uma camada de ondas de ar de repente, passando pelo ar em um instante, perfurando o corpo dos tentáculos do falso deus, cortando-o ao meio. No final, a fina trilha dourada formada pela permanência da luz da espada e o pilar de fogo que alcançava o céu formaram uma cruz, crucificando completamente o falso deus no lugar. O falso deus parou, seus globos oculares congelaram e seus tentáculos caíram no chão. No último olhar, havia um velho em uma postura de levantar uma espada. As vicissitudes do cabelo branco e do corpo corpulento formavam um forte contraste, e o éter despertado era como uma chama branca inextinguível. Shenguian invencível, Joseph. Os sobreviventes da torre do ritual secreto que haviam recuado até a borda olharam para a figura no ar e não puderam deixar de murmurar esse nome outrora extremamente deslumbrante. Ele não tinha a espada mágica em sua mão, mas já tinha uma espada mais afiada em seu coração. Bum! O pilar de fogo foi extinto, as marcas da espada desapareceram e o falso deus finalmente caiu no chão. Joseph não ousou relaxar. Ele olhou para o corpo por um longo tempo antes de dar um suspiro de alívio e retirar o éter. Este golpe também exauriu sua força. Mesmo quando o nível de Deus está morrendo, ele ainda é 100 vezes mais forte que o nível de destruição. Se você quer matar com um golpe, você deve fazer o seu melhor. Felizmente, está tudo acabado. Ele pousou ao lado de Vincent, cambaleou um pouco antes de ficar parado, estendeu a mão para ajudá-lo a se levantar e deu um tapinha em seu ombro. Como você está bem. Vincent voltou à sua forma normal, mas seus olhos ainda estão vazios, e seu peito e abdômen estão completamente dilacerados. Ele tossiu 2 vezes, mal sorriu e estendeu a mão. Está tudo bem, nós vencemos. Joseph estendeu a mão e a segurou firmemente, suspirando, isso mesmo, nós vencemos. Papai! Aplausos soaram de repente neste campo de batalha morto e silencioso. As pupilas de Vincent e Joseph se contraíram, e eles olharam para cima ao mesmo tempo, apenas para ver que a fumaça havia se dispersado, e em algum ponto no ar estava um jovem bonito com cabelos e olhos prateados, batendo palmas e sorrindo, e elogiando. Uma performance maravilhosa, parabéns por derrotar um inimigo de nível divino, embora seja apenas uma farsa. Ele estava usando uma túnica preta com um padrão de espadas de fogo. Ele encontrou os olhos dos dois, abaixou as mãos e disse com um sorriso, eu acertei, a lua real não está morta, e somente em sonhos as luas reais podem morrer. Deus, é por isso que as bruxas primordiais se escondem na terra dos sonhos por coincidência. Você está certa, senhorita. Vapuges que governa a noite. O jovem de cabelos prateados virou a cabeça e olhou para a garota flutuando do outro lado e o fantasma da mulher atrás dela. As lanças invisíveis de éter já as haviam prendido em um círculo ao redor delas. O apogise olhou para ele, inspecionando seus olhos, eu me lembro de você. É uma honra, posso ser lembrado por você. O jovem de cabelos prateados saudou, olhou para cima e disse,
Talvez eu deva me apresentar, eu sou o primeiro Papa da Igreja do Domo, e agora sou chamado de Gabriel. Talvez você não saiba. Ele lambeu os lábios, seus olhos explodiram em uma luz louca. Esta besta era apenas um pequeno tolo livre e inconsciente, era eu o enfeiticei. Eu disse a ele, no oeste do sonho, havia um lindo vestido, e então ele foi, tirou a pele da lua e colocou como uma gaiola. Seu rosto estava cheio de embriaguez. Sou eu criei Deus. Eu não esperava ver uma existência tão grandiosa como você. Você é tão gentil e tolerante. Espero sinceramente que você possa realizar meu desejo e me deixar usar o mesmo método, para me tornar um Deus. Gabriel arregalou os olhos, sorrindo e disse, dessa forma, esperei e planejei por tanto tempo desde que previ seu paradeiro. A poeira no chão se dissipou lentamente, e um enorme fantasma de matriz prateada complexa apareceu gradualmente no chão como terra queimada. Obviamente, ele usou o poder da Igreja Dome para organizar um poderoso círculo mágico aqui. As expressões de Joseph e Vincent mudaram, e até o rosto de W. Apugese escureceu. Moen apertou os lábios com força e começou a avaliar se conseguiria escapar com sua força atual. Mas quando o círculo mágico estava na metade, uma voz fraca soou de repente, estou apenas esperando você sair. Embora o som fosse plano, ele instantaneamente retumbou no céu, como se viesse de cima do céu. Gabriel e os outros de repente olharam para cima, apenas para ver uma enorme silhueta negra surgindo no céu onde as nuvens escuras haviam se dispersado. A sombra negra era tão grande que nem o céu conseguia segurar seu corpo. Ele parecia um gigante olhando para o tabuleiro de xadrez, apenas os ombros, pescoço e cabeça estavam expostos, e o resto não podia ser visto claramente, apenas a vasta galáxia atrás dele, refletindo sua firmeza. A sombra negra estendeu a mão, a palma passou pelas nuvens, agarrou Gabriel e apertou levemente. Clique. Como o som de vidro quebrando, o mundo inteiro desmoronou. A terra árida, ruínas em chamas, céu escuro e os cadáveres de deuses falsos se tornaram pedaços juntos. Os olhos de todos congelaram, e eles descobriram que ainda estavam na igreja central em transe. O que aconteceu? Joseph se levantou vigilantemente e olhou ao redor, e descobriu que ainda estava na sala interna da igreja. No altar à sua frente, a placenta prateada havia encolhido completamente, e o cadáver carbonizado de Rodney estava deitado de um lado. Mas os prédios ao redor estavam ilesos, e o luar tranquilo era projetado da claraboia da cúpula aberta. Joseph só tem um pensamento agora. Essa voz agora parece pertencer ao chefe Lin. Fim do capítulo. Capítulo 204. Era a voz do chefe Lin agora mesmo. Ou seja, aquela enorme sombra negra, aquele gigante que estendeu a mão e esmagou Gabriel, é o chefe Lin. Em sua memória, Gabriel foi beliscado por uma enorme sombra negra que não podia ser vista claramente, e a expressão que mudou de complacente e calma para pânico e fúria para desespero e falta de vontade naquele momento parecia estar na frente dele. Mas o que está acontecendo agora? Lá fora, que era originalmente muito silencioso, vozes vagamente barulhentas começaram a soar, e Joseph ouviu algumas vozes familiares pertencentes aos cavaleiros da torre do ritual secreto, e eles pareciam estar confusos sobre a situação. Joseph olhou para o cadáver chamuscado de Rodney e a placenta enrugada no altar em transe. Eles estão todos mortos? Ele estendeu a mão e caminhou para a frente para verificar, mas sentiu um cambaleio sob seus pés e quase caiu de volta no chão. Só então ele percebeu uma profunda sensação de exaustão inundando todo o seu corpo estava vazio, como se o éter tivesse sido drenado até o limite, e ele sentia uma dor intensa por todo o corpo. Joseph está muito familiarizado com esse estado. É o estado físico em que ele atingiu o limite e não pode continuar a carregar depois de ter usado toda a sua força para queimar o éter com técnicas secretas. Ao mesmo tempo, a sensação de separação e diafragma que parecia ter acabado de acordar de um sonho também começou a desaparecer. Joseph se acalmou e acordou um pouco. Tudo o que aconteceu agora foi um sonho.
Mas tanto Rodinei quanto o falso Deus estão realmente mortos, e ele também está em um estado de exaustão, o que mostra que tudo o que aconteceu agora aconteceu de verdade. Com base em seus muitos anos de experiência em lutar contra bestas oníricas, Joseph julgou que era muito provável que eles tivessem acabado de entrar em uma lacuna entre um sonho e a realidade, e tudo o que aconteceu no sonho foi refletido na realidade. Então Rodinei e o falso Deus morreram, e ele fez a última espada, mas como tudo aconteceu em um sonho, apenas eles foram realmente afetados, e o resto dos edifícios e terrenos não. Leve metade do dano. Pensando nisso, Joseph de repente virou a cabeça e viu Vincent em coma do outro lado. O ferimento em seu peito e abdômen perfurado pelo falso Deus ainda estava sangrando, e ele estava morrendo. Corpo de Moen estava envolto no luar fraco, e seus fios sedosos gradualmente pareciam se tornar um casulo. Sua pele, carne e sangue pareciam se tornar transparentes, exalando um halo. Departamento de Logística. Onde estão as pessoas do Departamento de Logística? Venham aqui. Socorro! Joseph gritou do lado de fora. O dispositivo de comunicação em seu corpo havia sido destruído pelo éter, e seu próprio éter também estava exausto, então ele só podia confiar em gritar. Embora os cavaleiros da Torre do Ritual Secreto também estivessem confusos com a situação, eles estavam bem treinados e agiram imediatamente. Embora não soubessem o que aconteceu, eles sempre estavam certos em fazer o que suas posições deveriam fazer. O mago encarregado do tratamento do departamento de logística chegou logo e imediatamente começou a tratar Vincent. Joseph perguntou sobre a situação externa enquanto recuperava sua força física e, com certeza, todas as influências que todos receberam no sonho foram refletidas na realidade. Neste momento, toda a igreja central pareceu acordar de um sonho estranho. Os mortos quase pareciam ter sido devastados e esmagados milhares de vezes. Era horrível, mas os edifícios ao redor ainda estavam intactos e limpos. Era o reino dos sonhos do chefe Lin agora. Joseph saiu pela porta e olhou para a lua quieta e linda acima do céu. As pessoas que guardavam o lado de fora da igreja na torre do ritual secreto estavam se comunicando com as pessoas de dentro, e os rostos das pessoas de ambos os lados estavam incrédulos. Como é possível? Estamos aqui há apenas 5 minutos. Winston, o chefe do departamento de combate, estava suando frio. Absolutamente, só se passaram 5 minutos. Acabamos de montar os pontos de ancoragem da barreira externa, informamos os anciãos e todos vocês saíram. Quero perguntar o que está acontecendo na igreja. Se não foi apenas 1 minuto, vocês não se moveram por tanto tempo, definitivamente entraremos para responder. A pessoa encarregada da resposta externa era do departamento de logística. Ele apontou para a camada de barreira semelhante à aurora ao redor da igreja e deu de ombros. Espere, obviamente emitimos a ordem para abrir o encantamento e notificar os anciãos depois de muito tempo depois de começarmos a batalha. O fluxo de tempo dos dois lados está fora de sincronia. Mas o dispositivo de comunicação ainda está conectado. Sim, estávamos um pouco estranhos na época, mas como o processo de emissão de ordens era normal e o tempo era curto, não pensamos muito sobre isso. A expressão do departamento de logística era complicada e sutil. Eu não esperava que a batalha terminasse logo após a ordem ser emitida. Vendo o rosto atordoado de Winston, Joseph se aproximou e deu um tapinha em seu ombro, e disse em uma voz profunda, não pense nisso, era o chefe Lin agora mesmo, e ele veio nos ajudar. Winston ficou surpreso, o dono da livraria que estava pedindo para você entrar em contato. Joseph assentiu e deu um longo suspiro. Visitei o chefe Lin pouco antes da batalha, e ele especificamente me lembrou que há uma armadilha, mas... afinal, não somos fortes o suficiente. Esgotei todas as minhas forças e não posso mais lutar. O chefe Lin provavelmente esperava isso há muito tempo, e depois me disse, você só precisa fazer o seu melhor e deixar o resto para ele. Então foi quando estávamos completamente exaustos que realmente fizemos um movimento. Ele deu um tapinha no ombro de Winston novamente, com o chefe Lin aqui, aquele, Gabriel,
provavelmente está morto agora, então ele não pode mais morrer. A batalha acabou. José olhou para a igreja atrás dele. A igreja que estava em nu por um número desconhecido de anos atraiu e enviou tantos fiéis e padres. Neste momento, estava vazia e cheia de cadáveres. A partir de hoje, New Gold não tem uma igreja com domo. Winston ainda não conseguia acreditar. Ele sabia que o nível do dono da livraria chamado Lindy havia sido classificado como ultra-secreto no banco de dados e não podia ser verificado, o que significava que a força da outra parte havia sido confirmada como a melhor entre os deuses. Mas eu não esperava que fosse tão forte. Nos 5 minutos agora, um sonho veio, e a vida e a morte dos dois deuses foram decididas instantaneamente, tão aleatoriamente quanto jogar dados. E o que é aquela enorme figura negra no final? Winston sentiu calafrios quando pensou nisso. Se não fosse um sonho, mas uma realidade, o volume daquele falso deus teria coberto o céu, pelo menos 1000 metros de comprimento, e esta era apenas a palma daquela figura, quão grande é todo o nu. Eles são formigas para o falso deus, mas para aquela sombra, eles são apenas pó. Quando eles entraram na terra dos sonhos, neste grupo de pessoas, ninguém percebeu, incluindo aquele Gabriel que estava à espreita. O que é esse conceito? Esmagar. Aquele que esmaga o nível de Deus, o que será? Winston só sentiu que ainda era o início do outono, mas suas mãos e pés estavam frios, e ele mal conseguia se conter para não tremer. Ele nem percebeu que Joseph tinha ido para longe. Ele não prosseguiu até que o comunicador em sua mão ouviu um som de bip. Quando ele ligou, ele descobriu que o ancião do quarto assento, Solomon, iniciou pessoalmente a projeção. Winston rapidamente abriu, e um rosto envelhecido apareceu à vista. Solomon não falou, mas moveu outro gravador, que estava tocando uma tomada de longa distância da Torre do Mistério atacando a igreja central da Igreja Dome. Com certeza, como as pessoas do departamento de logística disseram, depois que as pessoas da Torre do Ritual Secreto entraram correndo, não houve mais movimento. A igreja inteira ficou muito quieta por 5 minutos, o que foi muito estranho, até que em um certo momento, de repente, houve um grito e vários outros sons. Solomon repetiu novamente, diminuiu a velocidade, pausou. Na tela, a igreja tremeu levemente, e uma imagem dupla apareceu, e então na noite escura atrás, uma sombra negra em forma humana que perfurou o céu e não conseguia ver a imagem inteira apareceu vagamente. Foi também neste momento que parecia haver um mar cósmico profundo, vasto e sem limites de estrelas aparecendo na noite. No momento em que a sombra negra desapareceu, ele pareceu virar a cabeça em direção à câmera. Winston se assustou, e o vídeo foi cortado neste momento. Solomon retirou o gravador. Winston, você entende o que é isso? Winston ficou em silêncio por um longo tempo antes de dizer, uma rachadura no sonho. Solomon balançou a cabeça e disse, este é o reino de Deus. As pupilas de Winston encolheram, seu cérebro zumbiu como um martelo pesado, e ele ficou sem palavras. Solomon continuou, observamos essa operação há muito tempo, ou prestamos atenção a ela o tempo todo, mas não esperávamos registrar esse momento. Acho que a verdadeira identidade do dono da livraria foi determinada aproximadamente neste momento. Não um Deus, mas também um mensageiro de Deus. Winston disse cautelosamente, então o que devemos fazer? Solomon disse, tente a todo custo e busque sua ajuda. A Estrada da Espada de Fogo é realmente um nome há muito perdido. Joseph procurou na igreja por um longo tempo e finalmente encontrou algo suspeito de ser Gabriel em um canto. Como o corpo inteiro não está mais em forma humana, só consigo encontrar pistas nas roupas muito icônicas que sei que essa pessoa é o chamado, Estrada da Espada de Fogo, Gabriel. Dos dois deuses, um se transformou em um cadáver carbonizado e o outro morreu sem um corpo inteiro. É realmente miserável o suficiente. Joseph enviou pessoas para coletar a carne e as roupas. O corpo de nível divino contém um poder inimaginável, e geralmente é o material mais usado para fazer itens extraordinários, então não pode ser desperdiçado.
Quando José se virou, ele descobriu que Moen estava parado não muito longe, e lá estava Vincent, que mal estava curado e conseguia andar. Ele primeiro riu e conversou sobre seu estado atual e planos futuros, e então disse: quer visitar o chefe Lin juntos? Desta vez eu realmente tenho que agradecê-lo, e até mesmo evitei danos desnecessários à propriedade e vítimas inocentes. De acordo com o último estilo de jogo, se for realmente na realidade, o encantamento definitivamente não será capaz de suportá-lo, e as pessoas ao redor podem sofrer novamente. Inundações como o deus da chuva da última vez seriam o suficiente, mas desta vez, quando um meteorito cair no chão, a maior parte da fundação de Nujin terá que ser reconstruída, e o tratamento de acompanhamento exigirá que o Pagoda dos Ritos Secretos pague por isso. O sonho do chefe Lin evitou a perda de uma grande quantia de fundos, ele é realmente um grande benfeitor. Moen hesitou por um momento, pensando que o chefe já deveria estar acordado, então ele assentiu e levou Joseph e Vincent para a livraria juntos. O resto da bagunça, é claro, é temporariamente entregue ao departamento de logística para lidar. Quando chegaram não muito longe da livraria, viram Lin Jie de pijama, bocejando e abrindo a porta. Ele levantou a cabeça e os cumprimentou com um sorriso, e Lin Jie olhou e viu um mosquito voando. Ele juntou as palmas das mãos e o esbofeteou até a morte. Ele riu e disse: há tantos mosquitos à noite, perturbando os sonhos das pessoas. Tudo tem espíritos. É uma pena que não haja mosquitos. Que tal eu preferir morrer? Ele olhou para várias pessoas com uma expressão muito sutil e estranha. Falando nisso, tive um sonho muito interessante agora. Fim do capítulo. Capítulo 205. Os olhos de Joseph se concentraram subconscientemente. De acordo com a experiência, ele sentiu que o chefe Lin poderia querer comentar sobre o desempenho deles, então ele perguntou timidamente: que tipo de sonho pode fazer o chefe Lin se sentir interessante? Mas desta vez Lin Jie não disse que tipo de sonho ele teve, ele apenas olhou para eles com olhos estranhos e sorriu muito misteriosamente. Não é nada, é só que esse sonho é muito especial, e mudou um pouco minha percepção de vocês. Mas não é uma coisa ruim, está frio lá fora, então vocês entram primeiro. Ele abriu a porta da livraria completamente, e em meio ao som nítido da campainha na porta, ele sorriu e deixou seu assistente e 2 clientes importantes entrarem primeiro. São cerca de 4:30 da manhã, e todo o Nujin ainda está dormindo silenciosamente. A lua paira no céu azul claro, e algumas estrelas estão brilhando. A névoa fina da manhã vagueia pela rua, fazendo com que toda a rua pareça extraordinariamente nebulosa e silenciosa. Apenas o som de rangido da porta da livraria Lin Jie e o sino se complementam, o que é muito abrupto na brisa fresca da manhã. Joseph e Vincent se entreolharam e chegaram a um consenso. Eles concordaram que o chefe Lin abriria a porta neste momento, e ele deve estar esperando por eles especialmente. Caso contrário, em circunstâncias normais, a livraria não abriria oficialmente antes das 7 ou 8 horas. Além disso, suas ações e palavras agora mesmo estavam implicando que Gabriel, que era complacente e então esmagado até a morte pelo chefe Lin, era tão desmiolado quanto um mosquito e o mandou para a porta para buscar a morte. O mais importante é a frase seguinte: ele teve um sonho interessante agora mesmo. Houve mudanças em seus sentidos, é completamente claro. Eles devem ter estado todos no sonho do chefe Lin agora mesmo. Desde o momento em que entraram na igreja central, todas as pessoas dentro da igreja entraram em seu sonho inconscientemente, tornando-se uma pequena mesa de areia, ou um tabuleiro de xadrez, que foi ignorado pela enorme sombra negra. Quanto mais penso nisso, mais sinto que a figura negra estendeu a mão para beliscar Gabriel naquele momento, como se estivesse esmagando uma peça de xadrez, o que faz as pessoas pensarem e temerem. Todos já estão sob o controle do chefe Lin, ele tem ignorado tudo, e seu desempenho naquele momento deve ter satisfeito o chefe Lin, então ele tem uma noção melhor deles. E como todos sabemos, exceto pelas bruxas originais registradas na história, ninguém jamais foi capaz de entrar na Terra dos Sonhos.
Porque ela é cheia de monstros bizarros e inimaginavelmente poderosos e abismo aterrorizantes, quanto mais poderosa ela é, menos ousa entrar precipitadamente. Acessórios de conjuração de feitiços como o apanhador de sonhos já são itens tabu que destruidores comuns não ousam tocar. Um grande número de mariposas fototáxicas. Em caso de alarmar alguma existência incrível, é possível morrer na hora. Naquela lendária era das trevas, a tragédia dos sonhos se intrometendo na realidade ainda era horripilante. Mesmo agora, as feras dos sonhos que ocasionalmente entravam na realidade pelas rachaduras dos sonhos eram o suficiente para fazê-los queimar. Ninguém quer enfrentar centenas de feras dos sonhos fervilhando sozinho. Mas agora, o chefe Lin não é uma questão de saber se ele pode entrar na Terra dos Sonhos, ele tem diretamente sua própria Terra dos Sonhos e tem o poder de criar sonhos. Este já é um reino inimaginável. Embora Joseph tenha quase se tornado insensível à força do chefe Lin, ele nunca a experimentou positivamente antes, e o que ele experimentou mais foi a sabedoria de onisciente e onipotente. Preso em um sonho desta vez, vendo um transcendente de nível divino sendo esmagado até a morte como uma formiga, o choque em seu coração é absolutamente incomparável. Ele respirou fundo, suprimiu o choque em seu coração, entrou na livraria e de repente se lembrou de que havia apenas um assento na livraria, 2 ou mais clientes raramente apareciam na livraria, e havia apenas um banco alto para os clientes se sentarem em frente ao balcão. Como assistente na livraria, Moe naturalmente caminhou para servir água, então o único assento foi naturalmente dado ao ferido Vincent. O rosto do padre ainda estava muito pálido. Ele contribuiu mais nesta batalha e matou um nível de Deus. O preço que ele pagou também foi muito alto, e ele quase morreu, mas o resultado final é gratificante. De agora em diante, a Igreja Dome não existe mais, e as 7 dioceses também serão assumidas pela seita do Deus Sol, que já começou a tomar forma. Após esta visita, Vincent se dedicará à construção da seita do Deus Sol. Desta vez, Joseph estava apenas exausto. Quando Gabriel foi listado, ele estava pronto para ativar o fantasma do mundo mental para lutar, mas ele não esperava que o chefe Lin já tivesse arranjado isso, então agora ele se recuperou para 7 ou 88. Ele viu que a cadeira reclinável no canto ainda estava lá e de repente sentiu nostalgia por ela. Ele se aproximou, sentou-se e tocou o apoio de braço. Pensando nas ações que fiz quando cheguei à livraria pela primeira vez, agora penso em tudo isso suando frio. O chefe Lin apenas o puniu um pouco e o ajudou a resolver o problema de ser incomodado pela espada mágica. Ele é realmente muito bem-humorado. Quanto maior o tempo de contato, mais você descobrirá que o chefe Lin é insondável. Joseph não conseguiu evitar virar os olhos para o chefe Lin, que ainda estava parado na porta. Era raro ver o chefe Lin de pijama hoje. Ele estava um pouco mais acessível do que a postura misteriosa usual lendo atrás do balcão. Ele parecia um jovem gentil e comum, o mesmo que as pessoas. Joseph acrescentou em seu coração que a capacidade de disfarce do chefe Lin era tão poderosa como sempre. Lindy virou o quadro de avisos na porta, apagou as palavras, fechado por 3 dias, que estavam escritas nele e mudou para, aberto para negócios, antes de retornar à loja. Ele se sentou atrás do balcão, tomou um gole de água de seu copo e disse, seus assuntos foram resolvidos. Os dois pareciam sérios, e Vincent assentiu com algum pesar e disse, está resolvido, o mal da Igreja Dome não continuará mais, meu ódio diminuiu, mas aqueles que morreram por causa disso nunca mais voltarão. Não apenas o velho padre Terence, mas também seus antigos colegas foram enfeitiçados por Rodney. Depois de usar o cérebro da lua sagrada, eles foram considerados portadores de deuses falsos. Todos morreram porque não conseguiram suportar. Também incapaz de voltar, há também seu passado como padre. Joseph acrescentou, a Igreja Dome será pregada no pilar da vergonha, e nós divulgaremos todos os seus crimes, incluindo a execução privada de pessoas inocentes em nome da heresia, o uso de indulgências para acumular riqueza e a absolvição de algumas pessoas poderosas, etc.
Espere, quanto aos enormes ativos acumulados ao longo dos anos, metade deles será confiscada, e o resto será entregue à seita do Deus Sol como recompensa por esta operação, incluindo a igreja também será herdada pela seita do Deus Sol. É muito policial. Mas essa enorme quantidade de ativos. Lindy não pôde deixar de lançar seu olhar sobre Vincent. Ele parecia calmo na superfície e esfregou as mãos no coração. Outro grande cliente foi cultivado. Vincent será o líder do maior grupo religioso da NU no futuro. Por que não compramos mais alguns livros? É melhor desenvolver crentes, a propósito. Se você não vier comprar livros, terá que frequentar o café do livro ao lado, certo? Vincent notou o olhar expectante de Lindy, sentiu que havia recebido instruções, e tirou o objeto sagrado que pegou da sala interna. Um anel de prata, um ovo de verme, de casca dura do tamanho de uma palma que parece extremamente estranho. É a segunda das 3 relíquias sagradas da Igreja do Domo, o anel antigo e a criança da lua adormecida. Fim do capítulo. Capítulo 206. Vincent colocou as 2 relíquias sagradas na mesa do balcão e disse: esta é a relíquia sagrada consagrada na sala interna da Igreja do Domo, o anel antigo e o filho adormecido da lua. O anel antigo é a prova do contrato lendário entre os crentes e a lua. É a prova de identidade do agente teocrático da lua, e o filho adormecido da lua, como o nome sugere, é o filho da lua, o filho sagrado, da Igreja do Domo, que também é o material principal do cérebro sagrado da lua. Ele olhou para o chefe Lin com uma expressão que eu entendi: eu sei que você deveria estar mais interessado nessas coisas, então eu as salvei especialmente e as trouxe para você. Vincent empurrou as 2 coisas para frente e olhou para a gárgula ao lado dele. Lindy não conseguiu evitar contrair os cantos da boca, olhando para o anel de prata que parecia muito simples, significando velho e simples, e o ovo muito misterioso ao lado dele, significando que parecia inútil. A relíquia sagrada da Igreja do Domo. Embora ele também está curioso sobre essas coisas ocultas, como todos sabemos, objetos sagrados religiosos são geralmente estranhos. Por exemplo, o Santo Graal é na verdade a taça de vinho usada por Jesus e seus discípulos, e o sudário de Turim foi usado para envolver o corpo de Jesus. Pano, prepúcio sagrado e assim por diante. E as relíquias sagradas da Igreja Domi não são surpreendentes, e são ainda mais maravilhosas do que outras. Esqueça este anel, ele ainda parece uma antiguidade. Se for abençoado com a idade, seu valor deve ser muito maior do que a escultura de gárgula do velho Wang, e pelo menos é uma coisa utilizável. Mas e este ovo? Lindy olhou para o ovo de verme na frente dele. Parecia ter cerca de 10 a 15 centímetros de altura. Era translúcido e cinza prateado como um todo. Me lembra a Akuma no Mi em One Piece. A razão pela qual essa coisa é classificada como um ovo de verme, é porque a criatura branca não identificada se contorcendo nessa coisa parece um bebê bicho da seda gordo e enorme. Bem, os vários pares de gastrópodes curtos ainda estão lá. Ele se move de vez em quando, é fofo. Embora um ovo de verme tão grande seja muito raro e bonito, mas de que serve para ele, pode ser fervido para suplementar proteína para si mesmo. Xiaowen, você é muito desonesto. Eles são todos mestres da mesma religião, então por que são tão procurados? Alguém não deveria trazer algumas caixas de dinheiro imediatamente após receber a dica. Quando chegar a hora, as pessoas ficarão em uma fila, abrirão as caixas com pilhas de notas e dirão olá. Tosse, não, o cheiro está contaminado. Não importa o quão precioso seja, ele quer dizer que a coleção em si vale muito em termos de dinheiro sozinho. O fóssil de coração de dragão que estava completamente enrugado e petrificado da última vez basicamente perdeu seu valor como coleção. Infelizmente, tive que colocá-lo no porão junto com a caixa. Suspiro, ok. Quando o fundador do culto do Deus Sol realmente precisa de dinheiro, é normal que Vincent o faça, e ainda me sinto grato a ele de qualquer maneira. Lindy se consolou em seu coração, é realmente impossível ficar rico da noite para o dia abraçando suas coxas.
Pensando bem, passei um pouco de serviço de boca no máximo, contatei a polícia e então ajudei a resolver um criminoso muito fraco com superpoderes casualmente. Foi de fato uma contribuição trivial. Este Gabriel estava mais desgrenhado que Michael. Xiaomi ainda lidou com ele por um tempo e finalmente escapou com sucesso, mas Gabriel foi esmagado até a morte por ele diretamente no sonho. Eram Joseph e Vincent que estavam lutando contra a gangue criminosa na frente. Vendo que essas duas pessoas ainda estavam muito fracas e cansadas, era óbvio que o processo era muito difícil e perigoso. E eu dormi na loja por 3 dias inteiros, e tive um sonho muito interessante, que foi extremamente confortável. Quando Lin Jie pensou sobre isso, ele realmente se sentiu um pouco culpado sobre o que ele pensou agora. Ele imediatamente colocou de lado seu humor deprimido, mostrou um sorriso profissional, trouxe o anel e os ovos, e disse a Vincent, obrigado pelo seu trabalho duro. Estou realmente muito interessado nessas coisas, muito obrigado. Lin Jie sentiu que deveria considerar que, afinal, Vincent costumava ser um padre da igreja Dome, e agora ele também é uma pessoa religiosa sênior. Esse tipo de coisa que as pessoas comuns sentem ser divina, em sua opinião, tem a bênção da fé. Dizer é muito importante, ou seja, em sua opinião, o objeto sagrado é a coisa mais valiosa em toda a igreja Dome. Embora eu estivesse um pouco decepcionado, não pude decepcionar o coração de Vincent. Vincent disse rapidamente, não, você está falando sério, eu deveria agradecer, eu sou capaz de ter hoje, tudo graças à sua ajuda. Embora ele não seja mais o pequeno padre que costumava ser, mas está prestes a substituir a igreja Dome como o Papa da seita do Deus Sol, a maior igreja em Nu, mas ele ainda é cauteloso em suas palavras e ações na frente do chefe Lin. Lin Jie não estava orgulhoso disso, ele franziu a testa, estendeu a mão e deu um tapinha no ombro de Vincent, e disse solenemente, Vincent, esteja confiante, você pode ter hoje, minha ajuda não é a razão principal, é mais importante o que importa é seu próprio trabalho duro e determinação, e seu apego à verdade e à justiça, que permitem que você finalmente encontre sua própria luz. Você pode reunir o primeiro lote de crentes com suas boas ações passadas, pode convencê-los com sua própria fama e palavras, e pode usar a opinião pública e os ensinamentos para forçar a regra da igreja do domo e, eventualmente, destruí-la. Este é todo o seu próprio poder, não é? Vincent olhou fixamente, e encontrou os olhos ardentes de Lin Jie, e de repente sentiu uma pulsação em seu coração. O coração que estava um tanto vazio e entorpecido depois que a vingança acabou, pareceu de repente se encher de sangue fresco e excitante por causa dessas surras poderosas, que o animaram. Sim, antes que ele percebesse, ele havia realizado tantas coisas sozinho, e Rodney, que antes estava fora de alcance, foi até morto por ele. Plop, plop, plop. A sombra de covardia deixada por aquele padre no passado parece estar sendo dissipada por uma nova luz. A voz de Lin Jie era forte, espero que no futuro você continue a brilhar pela causa que ama e por essas pessoas gentis, e se torne o sol que nunca se põe no coração de todos, e guie os crentes que você lidera para fora da cúpula, longa noite. Então, seja confiante e mostre o comportamento do seu Papa. Agora você é um líder digno de ser seguido por todos. Você deve ter uma visão espiritual para mostrar àqueles que o seguem. Caso contrário, como você pode ser digno daqueles que confiam em você? O padre está observando você do céu. Vincent sentiu que o sangue em seu corpo estava fervendo. O chefe Lin estava certo. Ele agora carrega a confiança e as expectativas de mais pessoas, e ele não está mais sozinho. A vingança termina aqui, mas os dias que virão são longos. Há muito mais pessoas esperando por seu resgate. Ele quer ser o sol. Ele olhou para trás, os olhos de Joseph mostraram apreciação e aprovação por seus companheiros, o que claramente lhe disse que até o invencível Shengian já o havia reconhecido. Vincent estava cheio de determinação e disse firmemente, você está certo, eu me tornarei um líder qualificado da seita do Deus Sol, um guia de direção nos corações dos crentes e brilharei em Nujin, com certeza.
Lin-Die disse com satisfação, muito bem, você deve ler os 2 livros que lhe dei cuidadosamente. Quando estiver perdido e desamparado, o conteúdo definitivamente o beneficiará muito. Fim do capítulo. Capítulo 207. Joseph observou Vincent sendo inspirado pelo chefe Lin, e seu espírito de luta foi aceso. Ele estava muito emocionado, pensando em seus dias decadentes nos últimos 2 anos. Se não houver chefe Lin, temo que ele gradualmente afundará no processo de luta contra a natureza demoníaca como os detentores da espada mágica no passado, e finalmente chegará ao fim destinado a enlouquecer. Mas agora, ele não apenas se livrou da espada mágica, mas também teve a chance de ser promovido ao nível de Deus. Ele deu um passo à frente, deu um tapinha no ombro de Vincent e disse a Lin-Die com algum constrangimento, não coletei nada interessante. Tenho uma pequena economia depois de trabalhar todos esses anos, mas você provavelmente não gosta. Mas, contanto que queira, pode usar este distintivo para mobilizar meus subordinados. Joseph tirou um distintivo de metal muito delicado do bolso da jaqueta, em forma de escudo, com um par de espadas longas cruzadas, cercadas por estrelas de joias e o nome de Joseph escrito no centro. Esta é a medalha de honra que ele serviu como um cavaleiro glorioso. Os cavaleiros nunca darão isso aos outros facilmente. Enquanto ele for um antigo seguidor, ele entenderá quando vir este distintivo, significado do que está sendo dito. Você deve saber que 2 de seus antigos seguidores foram promovidos ao nível de destruição e assumiram a posição de grande cavaleiro da glória. O peso deste distintivo definitivamente não é leve. Não, eu realmente ainda prefiro dinheiro. Lin-Die aceitou com um sorriso e então reclamou em seu coração. Velho Wang, você realmente começou bem. Agora todos pensam que ele gosta de lembranças interessantes. Mas para ser honesto, este distintivo é mais útil do que os 2 objetos sagrados de Vincent. Se você puder mobilizar pessoas da Delegacia Central de Polícia, será uma boa solução se você encontrar problemas. Mas o único problema é, ele não parece ter muito contato com a polícia, e geralmente esta livraria decadente não encontrará grandes problemas. Lin-Die sentiu que o tio Joseph deve tê-lo entendido mal. Mas ainda assim a mesma frase, cortesia é leve e afeição é pesada, e os clientes não devem sentir que pagaram errado. Falando nisso, Joseph, qual é a sua posição? Lin-Die olhou para o distintivo em sua mão e de repente se lembrou de que nem sabia a posição específica de Joseph. Pelas conversas habituais, pode-se ver que ele é definitivamente o tipo com muito poder, e ele costumava ter um alto prestígio, mas por causa dos contratempos que encontrou mais tarde, e a influência da espada com a alma de Candela, ele se tornou decadente e saiu, linha. Mas mesmo que ele não esteja na linha de frente, ele ainda ocupa uma posição muito importante. Afinal, até mesmo seu discípulo Claude é um inspetor de polícia. Os 2 policiais que vieram revistar a livraria ficaram quase morrendo de medo quando encontraram seus superiores imediatos. Joseph, que pode usar Claude à vontade, é naturalmente ainda mais um andar acima. Falando nisso, Claude não veio, temo que ele estava fazendo um trabalho de acompanhamento em nome de seu professor. Um momento de silêncio para sua linha fina. Joseph pensou, como o chefe não poderia saber, isso deve ser o prelúdio de outra dica. Seção de inteligência, atualmente sou o chefe da seção de inteligência. Oh, é o departamento de inteligência. Lin-Die assentiu calmamente e de repente percebeu um fantasma. Ele conhecia a estrutura da Delegacia Geral, e a estrutura da Delegacia Central de Polícia de Nujin era semelhante, mas ele nunca tinha ouvido falar de algo como um departamento de inteligência. No entanto, é obviamente impossível para Joseph mentir para ele, e a palavra inteligência sempre lembra as pessoas de espiões, agentes secretos e coisas do tipo, então deve ser uma agência secreta que não é anunciada ao público. Parece um pouco abrupto perguntar a mim mesmo. Para esconder seu constrangimento, Lin-Die começou a mudar de assunto. Falando nisso, você fez uma grande contribuição agora, não tem planos de ir mais longe.
Embora eu não saiba a situação específica, exceto por Vincent, Joseph e Claude devem ter contribuído mais para erradicar um câncer tão grande na Igreja Dome. Embora esta agência secreta pareça ter muito poder e tenha um sentimento de inferioridade, Joseph definitivamente tem espaço para melhorias. Isso. Joseph ficou atordoado. Os 4 departamentos da torre do ritual secreto estavam todos compostos. Para ser franco, o Cavaleiro Glorioso apenas selecionou as 10 pessoas mais fortes entre eles. Sua posição atual como chefe de seção é na verdade uma das 4 pessoas mais poderosas da superfície, e suas únicas opções são retornar ao Grande Cavaleiro da Glória e se tornar o assento do ancião. Joseph hesitou por um momento e disse, talvez eu tenha que pensar sobre isso novamente. Afinal, estive longe do campo de batalha por um longo tempo. Estou muito satisfeito com a vida que tenho agora, e pensei sobre isso muitas vezes ao longo dos anos, e gradualmente sinto que sou uma pessoa com uma família, afinal, ainda tenho uma responsabilidade. Não tive tempo para passar com Melissa nos últimos anos, o que a deixou um pouco estranha. Ela sempre se metia em problemas porque queria muita atenção dos outros. Também sinto muito. Isso mesmo, o pirralho que lutava com os outros sempre que se encontrava, realmente queria a atenção dos outros. Lindy assentiu, isso não é ruim. Carreira é importante, mas família é a coisa mais importante a se prestar atenção. Afinal, Melissa comprou vários livros de mim da última vez. Você está estudando muito? Preste atenção ao equilíbrio entre trabalho e descanso, o quê? Já se passaram vários meses e não vi essa garotinha vir aqui. Devo ter passado nos meus estudos. Ela deve ter feito um grande progresso, certo? Joseph contraiu o canto da boca. Ela se trancou no quarto para estudar durante esse tempo e ainda não saiu do teste, mas seu estado mental parece surpreendentemente bom e ela está cheia de energia todos os dias, então não se preocupe. Embora eu tenha ouvido minha filha descrever o processo de visitar a livraria da última vez, eu sabia que o comportamento imprudente de Melissa provavelmente ofendeu um pouco o chefe Lin, mas este último não se importava com crianças como crianças. Traga mais benefícios. Isso é bom. Quando ela está fora da alfândega, ela pode frequentemente ir à livraria para ler livros. Bem, o café de livros ao lado pode ser mais adequado para jovens. Esta criança é bastante adequada para mim. Posso ser tutora dela quando tiver tempo, lição de casa. Lindy tocou o queixo e começou a solicitar clientes. Claro, Joseph concordou com um sorriso, e seria ótimo para Melissa ser valorizada pelo chefe Lin. Depois de conversar um pouco, Lindy acenou para eles. O incidente na Igreja Dome chegou ao fim, mas Vincent e Joseph ainda têm mais coisas para fazer, então é inconveniente ficar por muito tempo. Moen, que estava arrumando o balcão, também parecia um pouco sonolento, mas Lindy não percebeu agora, e só agora percebeu que a pele de Moen parecia um pouco mais branca de novo. Moen também era muito branco antes, mas era aquele tipo de palidez, mas agora sua pele é tão branca quanto o luar ou epifilum, e parece jade, impecável. Lindy não conseguiu evitar beliscar o rosto de Moen, sentindo-se macio e macio, ele o puxou para os dois lados. Moen não conseguia falar claramente, seus olhos estavam cheios de dúvidas, e então ele de repente se lembrou de algo, apontou para o anel, lutou e disse, Fim do capítulo. Capítulo 208. Moen observou Lindy mexendo no anel que ele não conseguia tirar, e ele ficou completamente atordoado. Antes daquele anel, o apógise mencionou especialmente para pedir que ela voltasse, porque aquele anel era o anel de contrato que ela deu à lua para mantê-la segura, e representava aquelas existências e pessoas que pediam bênçãos quando o apógise ainda estava no comando da noite. O contrato que ela fez. Mais tarde, a lua morreu por causa do abismo dos sonhos espalhando a realidade, e seu poder foi roubado, e até mesmo este anel foi tirado, porque o conceito de contrato e força de vontade nele se tornou uma obrigação para a cerimônia de invocação de deuses falsos, peças de reposição.
Embora a Noite de Oápoges, que representava a bênção da bruxa original, tenha sido criada por Oápoges e nomeada em homenagem a Oápoges, os buscadores de promessas de Oápoges começaram a morrer após o início da Terceira Era. Não consigo encontrar meu contratante. Claro, depois que essa Era das Trevas passou, eles não precisaram mais de proteção, e cada um se desenvolveu normalmente, ou morreu ou prosperou. Somente os grupos étnicos que tratam as bruxas originais como crenças continuarão a procurar bruxas nesta era relativamente pacífica. Por exemplo, a família Iris a qual Doris pertence. Mas o que devemos fazer agora? Morny observou impotente enquanto o anel permanecia imóvel no dedo de seu chefe. Isso não significa que todos os contratos foram transferidos para o chefe. Normalmente, isso é absolutamente impossível. Afinal, é um item extraordinário que representa um contrato, como poderia ser incondicional. Por exemplo, os papas da Igreja Dome consideraram este anel um objeto sagrado, e eles o tirarão e o usarão quando realizarem cerimônias, mas ninguém foi reconhecido pelo anel. Embora o Apogese seja preguiçoso e não estabeleça condições por si mesmo, o anel em si tem um limite natural, ou seja, o portador tem seu próprio sonho. Este mundo fora da Terra dos Sonhos tem um limite inimaginavelmente alto, e ninguém, exceto as 4 bruxas originais, pode alcançá-lo. Originalmente, era assim, mas Morny já viu com seus próprios olhos. O chefe Lin não só tem sonhos, mas também é um mestre absoluto dos sonhos. Morny não sabia o que fazer. Moen, você gosta muito deste anel. Lin Jie notou o olhar de Moen, mas ele não conseguiu tirar o anel depois de girá-lo por um longo tempo, e disse desamparadamente, este anel provavelmente foi consagrado por muito tempo, e parece, enferrujado, usarei sabão mais tarde. Vamos ver se consigo tirá-lo e dar a você. Também é bastante comum que o anel não possa ser retirado, mas as pessoas sempre pensam em uma maneira, e nem sempre é possível deixar o anel ficar preso assim. Moen não tinha nada a dizer ao chefe na frente dele que estava falando bobagens com os olhos abertos. Se o anel pudesse ser lubrificado com sabão e depois retirado, o chefe Lin também seria capaz de ganhar muito dinheiro todos os dias. No nível do chefe, é impossível para ele não saber o significado deste anel. Isso mostra que ele fez isso de propósito, ele só queria o anel, e ele não disse isso diretamente, mas também pregou peças nela. O chefe queria o anel, então o assistente naturalmente teve que dá-lo. Não, obrigado chefe, acho que combina muito bem com você. Moen curvou-se ligeiramente sem expressão e disse, estou um pouco cansado, vou descansar primeiro. Lin Jie levantou a testa, olhou para as costas da criança que se virou e olhou para o anel em sua mão, porque ele se sentiu um pouco bravo. Poderia ser porque ela realmente queria agora, mas Lin Jie entendeu mal o significado e colocou o anel em seu dedo primeiro, então ela teve uma mentalidade de ser roubada do brinquedo. É difícil adivinhar a mente de uma criança. Lin Jie balançou a cabeça e murmurou, ou é porque eu estava muito ocupado conversando com Joseph e Vincent agora mesmo e esqueci de elogiar Moen. Bem, é possível, desta vez a contribuição dela também é ótima, em particular, o café do livro é bem administrado e realmente deveria ser recompensado, eu não pensei direito. Mas por enquanto, vamos lidar com o anel e, este ovo que eu não sei o que é. Lin Jie lançou os olhos para o ovo, talvez fosse uma ilusão, mas o bebê bicho da seda gigante dentro pareceu estremecer. Não tenha medo, eu não vou ferver você e comer você. Lin Jie deu um tapinha gentil no ovo como uma melancia, e o bicho da seda dentro imediatamente parou de se mover. Lin Jie ficou muito aliviado, a coisinha parecia ser bastante espiritual, provavelmente entendeu o que ele disse, então ele ficou muito comovido e relaxado para mostrar sua confiança. É de fato um objeto sagrado que pode ser consagrado pela Igreja Dome. Quanto ao porquê de ser tão grande, é melhor perguntar por que foi consagrado pela Igreja do Domo por tantos anos e ainda está vivo.
Talvez essa coisa também seja uma criatura mítica que foi passada de geração em geração da primeira e segunda eras, mas a Igreja do Domo aprendeu a usá-la para fazer o cérebro da lua sagrada, para controlar os outros ao longo dos anos, e nunca pensou em tentar chocá-lo. Lin-Die adivinhou assim, mas ele não sabe como chocar essa coisa, e o que fazer com ela, como um animal de estimação. Esqueça, vamos fazer isso por enquanto. Lin-Die colocou o ovo ao lado da gárgula, e correu escada acima para encontrar sabão para tirar o anel. O ovo de inseto imóvel ficou no lugar por um tempo, então de repente balançou e caiu sobre a gárgula, um buraco foi quebrado pelo chifre afiado da asa. Craque, clique. A superfície dos ovos cinza prateados não se abre, e o grande verme branco dentro está se contorcendo, e uma cabeça se projeta da abertura da casca do ovo. Todo o corpo deste verme é feito de tentáculos se contorcendo. Pequenos tentáculos que continuam acenado. Neste momento, ele está constantemente se diferenciando, porque é muito denso e até parece penugem. A cabeça relativamente grande abriu um enorme globo ocular amarelo turvo e injetado de sangue. Se Vincent ou Joseph estivessem presentes, você descobriria que essa coisa é quase exatamente a mesma que o falso Deus, mas sem a cobertura de cor suja. E a julgar pelo último método de ataque do falso Deus, os tentáculos em forma de serpentina branca como a lua, talvez sua aparência original também seja tão branca e gorda. Os incontáveis tentáculos deste inseto continuaram se contorcendo e rastejaram desde a casca do ovo até a gárgula. Um por um, os tentáculos foram fixados no corpo da gárgula e, finalmente, o envolveram completamente, quebraram o bocal e morderam a cabeça da gárgula, separou duas línguas, para cobrir os olhos de Rubi. Chupitiu! O corpo do verme começou a se expandir e encolher, como se estivesse absorvendo algo. O poder central armazenado dentro da gárgula, as quase 1000 almas foram todas absorvidas pelas larvas, e os esqueletos imprimiram contornos de luta no verme. A luz vermelha nos olhos da gárgula brilhou intensamente no início, e lutou para se transformar em forma, mas no final gradualmente diminuiu até que se desprendeu de sua cabeça. A larva gordinha soltou a gárgula com satisfação, seus olhos pareciam estar olhando para a estátua de pedra com alguma curiosidade, e olhou para a esquerda e para a direita, como se estivesse imitando. O corpo continuou a se deformar, cresceu membros, 2 chifres gradualmente cresceram na cabeça, e os globos oculares ele se dividiu em 2, e uma cauda agitada cresceu atrás dele, fazendo a mesma postura de agachamento. Lin-Die ainda não tirou o anel, mas quando desceu as escadas, inesperadamente encontrou um gato extra no balcão. Fim do capítulo. Capítulo 209. Aspas. Ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Aspas. Lin-Die olhou para a criatura branca, gordinha e fofa agachada na mesa, perplexo. As 2 orelhas pontudas, o longo rabo balançando para frente e para trás, e o curioso gesto de circular ao redor. É um gato, isso mesmo. Ele olhou para a gárgula rachada ao lado dele e os fragmentos de casca de ovo na mesa. No final, uma conclusão aparentemente absurda foi tirada: o gato nasceu do ovo de verme. Não, já que um gato nasceu, ele não pode ser chamado de ovo de verme, pode ser chamado de ovo de gato. O canto da boca de Lin-Die se contraiu. Se Darwin soubesse desse fato, que violava muito o senso comum da biologia, ele provavelmente pularia direto do caixão. Mas isso é em um mundo diferente, então Darwin não tem nada a ver com isso. Ele só podia se deitar. Pela situação na cena, Lin-Die provavelmente conseguiu descobrir o que aconteceu durante o tempo em que esteve fora. O ovo provavelmente colidiu com a gárgula acidentalmente, e ambos os lados ficaram feridos. Depois de sair do ovo, torna-se a situação na sua frente. Dito isso, este ovo é tão duro. Mas como os gatos podem botar ovos, não é surpreendente que suas cascas sejam duras. Lin-Die sentiu que seu palpite anterior estava de fato correto. A Igreja Dome realmente consagrava uma criatura mítica. Enquanto pensava sobre isso, ele se aproximou lentamente do balcão.
A larva recém-transformada balançou sua cauda e, quando virou a cabeça, de repente viu o rosto sorridente de Lindie, e toda a larva congelou instantaneamente. Lindie estendeu a mão, beliscou a nuca do gato branco, com técnicas precisas e habilidosas, levantou-o, olhou em volta, tocou seu queixo e disse um pouco duvidoso: "Este gato é um pouco estranho, ele é deficiente. Os olhos são amarelos e não há pupilas." A larva agitou suas garras e lutou sem sucesso. Lindie estendeu a mão e pressionou as órbitas oculares do gato branco, murmurando para si mesmo: "É necessário ir ao hospital para dar uma olhada nesta situação, mas esta coisa não é um gato comum, o hospital de animais pode fazer isso." A larva sentiu uma força forte vindo fracamente de sua cabeça, sacudiu-a em horror e rapidamente formou uma pupila redonda em seus olhos, indicando que não era que não tivesse uma, mas que era relativamente pequena. Lindie bufou: "Acontece que era muito pequena para ver claramente. Mas essa orelha também é estranha, onde estão os buracos para as orelhas?" A larva percebeu que os dedos de Lindie tinham beliscado seus 2 chifres, e rapidamente puxou a cabaça da mesma maneira. Lindie ficou atordoada: "O cabelo é muito longo para bloqueá-lo." Ele tocou as costas do gato branco, sentindo que o pelo liso e escorregadio era excepcionalmente bom ao toque, então beliscou sua axila e levantou-a, sorrindo disse: "Miau." A larva gorda chutou suas patas traseiras 2 vezes no ar, e então miou atordoada. "Ei tio, ela é muito boa." Lindie colocou o gato no chão, coçou seu queixo peludo e disse: "De agora em diante, você será chamado de Xiaobai, e você vai morar em uma livraria de agora em diante. Eu vou fazer uma cama de gato para você mais tarde." Ao ouvir isso, o gato branco congelou no lugar e olhou para Lindie. Mas eu ouvi Lindie olhando para ele com um sorriso, e então disse: "Se você não obedecer, esta gárgula foi dada por um cliente com quem tenho um bom relacionamento. Agora que você a quebrou, eu estou realmente muito bravo, entendeu?" Claro, eu nunca teria coragem de ferver um gatinho fofo. O chefe Lin gentilmente tocou a cabeça do gato que acabara de ser chamado de Xiaobai. "A menos que você realmente queira comer." Xiaobai estremeceu, seu rabo se endireitou, seus olhos viram o anel no dedo anelar de Lindie novamente, ele miou suavemente e abaixou a cabeça com uma expressão agradável. Lindie acariciou o gatinho recém-adquirido por um tempo, então se virou para olhar a bagunça no balcão e sentiu uma pequena dor de cabeça. Não tem problema limpar as cascas dos ovos, mas é problemático para gárgulas. Deve ser muito difícil consertar esse tipo de artesanato, e se outra pessoa consertar, sempre haverá algo insatisfatório. É melhor esperar que Lao Wang o visite e fale com ele novamente, deixe-o consertar ele mesmo. Oh, eu sempre sinto um pouco de pena do velho Wang. Lindie não conseguiu evitar se sentir culpado em seu coração, a gárgula só tinha sido dada a ele por alguns meses, e ela imediatamente se abriu. Ele pegou Xiaobai novamente e tocou: "Você é tão fofo, você também pode ajudar com as tarefas domésticas, caso contrário, você será inútil." "Miau tio." Xiaobai tremeu e soltou um miado que estava se tornando cada vez mais proficiente. Satisfeito, Lindie colocou-o no chão e se virou para o porão para encontrar materiais para fazer uma caixa de areia para gatos. Joseph foi primeiro à igreja Dome para coordenar o trabalho do Departamento de Inteligência e, após processar o acompanhamento, ele retornou à sede da Torre do Ritual Secreto e recebeu uma nova inteligência logo após chegar lá. Margaret, a diretora de farmácia da Sociedade da Verdade, foi atacada por um transcendente desconhecido. Joseph franziu a testa: "Eu me lembro, ela pertence à família Sandra. Esta família secreta da medicina não é fácil de mexer, e esta família sempre foi discreta, então não deve haver inimigos." Claude, que não conseguia esconder as olheiras mesmo com o corpo de uma pessoa extraordinária, assentiu com o documento na mão e disse vigorosamente: "Sim, mas de acordo com a identificação dos vestígios de éter na cena, o agressor usou o feitiço tabu, sangue de sangue, porta, provavelmente de um banquete de sangue,
A pessoa que vendeu este pergaminho de magia há um tempo atrás foi pega por nós. Joseph estreitou os olhos. Zikaku, mago da maldição de sangue. Shikaku, um mago de nível de destruição, um dos fundadores do banquete de sangue, o objeto de suporte da espada da estrada de fogo, o dono do livro pessoal de Congreve, caiu na armadilha do dono da livraria há algum tempo. A coisa indescritível invocada por Joseph se transformou em um idiota que só sabe falar. Os feitiços icônicos são todos os tipos de feitiços proibidos que usam sangue como meio. Em outras palavras, este ataque é organizado e proposital, e se acontecer neste momento, pode ser como da última vez, tentando tirar vantagem do nosso cerco e supressão da Igreja Dome. Qual é a situação agora? Joseph perguntou. Claude disse, agora que o paradeiro de Margaret é desconhecido, a família Sandra está furiosa e disse que não pode confiar na Torre dos Mistérios e na Sociedade da Verdade, e eles enviarão pessoas para procurá-la. O rosto de Joseph escureceu. Eles são idiotas. Uma organização como o Banquete de Sangue deve ter um plano para atacar alguém com um grande histórico como Margaret. É muito provável que essa organização chamada Estrada da Espada de Fogo tenha ordenado isso novamente. O alvo pode ser a família Sandra, eles estão se jogando na armadilha agora. Nós já nos comunicamos. Claude sorriu ironicamente e disse, mas você sabe, professor, que essa antiga família que busca nomeações é muito teimosa e eles ainda acreditam em o apógise. É quase impossível fazê-los mudar de ideia. Joseph respirou fundo e continuou perguntando, onde está Shikaku? Existe uma maneira de abrir sua boca? Claude levantou a testa e disse, tentamos usar drogas de sobriedade, e existem outros métodos, mas mal conseguimos deixá-lo meio são e meio louco. Fizemos todas as perguntas que podem ser feitas, mas são apenas informações superficiais, e é um fardo muito grande para seu corpo, é quase insuportável. Neste momento, um subordinado correu para relatar, Shikaku cometeu suicídio. Poucos minutos antes de morrer, ele recuperou a consciência e disse que definitivamente voltaria do inferno para se vingar. Ele parecia ter lançado um feitiço de ressurreição em seu livro de pele humana. Lindy parou de serrar a madeira, e sentiu que outra criatura onírica havia invadido seu sonho há muito solidificado. Fim do capítulo. Capítulo 210. Shikaku não se reconciliou. Como um mago de nível destrutivo, ele sempre se considerou muito bem, não apenas por sua confiança em sua própria força, mas também por sua própria sabedoria. Afinal, ninguém pode cultivar um exército de magos de elite de 50 pessoas com sua própria força e ganhar uma grande reputação. Muitos destruidores são eles próprios patrulheiros solitários e não têm a capacidade de treinar, guiar ou organizar outras pessoas. Se você pode cultivar 50, significa que pode cultivar 500 ou 5.000. É fácil criar seu próprio poder, mas Shikaku não se importa. Depois que fundou o Banquete de Sangue, ele estava no controle direto das linhas de vida de milhares de pessoas extraordinárias, como um imperador, o que tornou sua autoconfiança extremamente inflada. Juntamente com o fato de que a Road of Fire Sword, uma organização extremamente misteriosa, atribui grande importância a ela, conhecer a chamada verdade do mundo, faz Shikaku sentir que ele é naturalmente superior a essas pessoas ignorantes e tem um senso completo de superioridade. Mas esse fiasco pisoteou completamente a superioridade desse mago orgulhoso no solo e o esmagou várias vezes, sem mostrar nenhuma misericórdia. Por um período de tempo após ser capturado por Joseph e trazido de volta à torre do ritual secreto, ele ficou em um estado de pensamento caótico e ignorância. Não foi até que a torre do ritual secreto começou a usar poções que ele gradualmente recuperou sua sobriedade e teve a oportunidade de usar seu backhand. Seu livro de couro pessoal é todo feito de pele de bebê, e o processo é extremamente complicado. Naturalmente, ele não pode ser usado apenas para comunicação, mas uma parte de sua alma é costurada nele. Contanto que ele use feitiços e métodos específicos e depois cometa suicídio, ele pode usar o livro de pele humana para ser ressuscitado.
Claro, tudo deve ser baseado em sua sanidade. Deste ponto de vista, ele também deve agradecer a torre do ritual secreto. Hahaha, eu retornarei do inferno e matarei todos vocês. O pescoço de Shikaku estava completamente torcido, sua cabeça caída, mas ele ainda ria intermitentemente, olhando para os cavaleiros da guarda em pânico na frente dele. Sua sanidade quase se recuperou, e ele tem fingido ser louco apenas para paralisar os interrogadores na torre do ritual secreto. Ele se lembrará deste dia humilhante em seu coração para sempre. Espere, então. Embora ele não tenha nada agora, não subestime a determinação e perseverança de um mago destrutivo, ele fará um retorno mais cedo ou mais tarde. Quanto à torre do ritual secreto, espere por sua vingança. Ele quer transformar todos em matérias-primas para os livros de outras pessoas. Acompanhado por tais pensamentos, Shikaku perdeu a visão e perdeu completamente a consciência. Lin Jie de repente sentiu que havia algo mais em seu sonho. Depois que ele construiu o sonho básico, todo o sonho pareceu se tornar um espaço independente. Não é só quando você dorme e sonha à noite que você pode entrar, você também pode levar e retirar coisas na realidade. Por exemplo, da última vez ele colocou um monte de materiais e coisas bagunçadas nele. Como a espada sagrada Candela, como o livro de couro pessoal. Claro, o que está no sonho em si não pode ser retirado. E o corpo não pode entrar nele por enquanto, e só pode entrar na terra dos sonhos na forma de meditação. Mas o domínio do sonho ainda está lá, e ele sabe tudo o que acontece nele. Por exemplo, agora, ele descobriu que o livro de pele humana que ele havia colocado na estante havia mudado. Ele tremeu por um tempo, e então abriu automaticamente sem vento. As páginas do livro estavam virando rapidamente, e a escrita nele que falava como um louco estava derretendo, e finalmente se transformou em uma mancha de sangue densa e espalhada. Depois, sangue espesso escorre das páginas do livro, escorre como uma cachoeira, cai no chão e se transforma em algo como um lodo, e gradualmente se deforma, formando uma forma humana. Que tipo de criatura estranha de sonho é essa? Lin Jie parou seu trabalho de carpintaria e franziu a testa. A criatura de sonho que parecia um corpo humano de retalhos que chegou da última vez era bem estranha, e desta vez o sangue transformado em lodo é ainda mais estranho. Embora eu saiba que criaturas de sonho são tão estranhas, mas isso é muito assustador. Em particular, essa coisa parecia estar infiltrada, através do livro pessoal como um meio, o que deixou Lin Jie ainda mais enojado. Se Lin Jie, o monstro da costura da última vez, ainda estava pensando em observar e pensar se ele poderia expandir seu negócio, desta vez ele só queria matá-lo. Para Lin Jie, era como viver em uma casa limpa. De repente, uma grande mosca varejeira voou, zumbindo como nojenta. Lin Jie pensou sobre isso, mas viu o lodo de sangue se mover. Primeiro, ele virou a cabeça como se estivesse atordoado, olhou ao redor, então estendeu a mão para pegar o livro pessoal, fez um gesto como se estivesse sorrindo e dançou. Imediatamente depois, ele se contorceu em direção à mesa de centro de Lin Jie, onde os materiais estavam colocados, arrastando sangue por todo o caminho. Vendo esse momento, Lin Jie não aguentou mais. Agora ele sente que um morador de rua entrou na casa que ele limpou, sujo e fedorento, e parece um ladrão, pronto para mexer com suas coisas. Tem algo a ver com o livro de pele humana, e sua aparência é tão maligna que não é diferente de mosquitos e moscas. Esqueça. Com esse pensamento, uma força invisível imediatamente se formou no sonho, como uma palma invisível acenado para baixo e pousando no lodo de sangue. A forte pressão caiu, e o lodo instantaneamente ficou mais curto e deformado como uma geleia. Ele lutou loucamente, o sangue espirrou como fogos de artifício inexplicavelmente, então levantou o livro de pele humana e o sacudiu, sem saber o que estava fazendo, e fez um som borbulhante. Lin Jie ficou surpreso e surpreso. A mancha de sangue no livro de pele humana mudou novamente, como se tivesse se transformado em algum tipo de escrita. Seu único pensamento foi: essa coisa pode usar pele humana.
Aqueles que podem usar itens tão malignos não devem ser coisas boas. E olhando assim, ele vai fazer um grande movimento. Lin Jie pensou que eu deveria atacar preventivamente, caso contrário, não sei o que vai acontecer, e será ruim se o sonho for destruído até então, então ele rapidamente pressurizou. Shikaku originalmente pensou que havia escapado. Ele foi ressuscitado com a ajuda do livro de pele humana. Embora ele tenha aparecido em um lugar desconhecido quando abriu os olhos, ele ficou aliviado quando descobriu que não havia ninguém por perto e parecia estar muito calmo. Shikaku olhou ao redor e descobriu que esta parecia ser a residência de alguns estudiosos. Estava muito quieto, e havia alguns materiais e livros empilhados ao lado. Supõe-se que este livro de pele pessoal pode ter sido perdido para outros lugares mais tarde, mas isso apenas lhe forneceu um ambiente seguro de ressurreição. Ha 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 ha! Shikaku pegou o livro de pele humana e sorriu triunfantemente. Este Deus não está me ajudando. Agora, enquanto ele escapar da perseguição da torre do ritual secreto e se conectar com a estrada da espada de fogo, um retorno está chegando. Depois que Shikaku se acalmou um pouco, ele se aproximou da mesa de centro com cautela, tentando adivinhar a identidade do dono aqui e ver se seria benéfico para ele. Mas logo após dar 2 passos, ele sentiu horrivelmente como se alguém o estivesse observando, e uma premonição extremamente perigosa atingiu seu coração. Neste momento, uma força irresistível desabou, abaixando-o um pouco. Armadilha, armadilha! Os ossos de todo o corpo de Shikaku bateram juntos, racharam e estalaram, e seus olhos estavam rachados. Depois de lançar vários feitiços, ele julgou que esta não era uma força que ele pudesse resistir. Ele rapidamente levantou o livro de pele humana em sua mão, registrou seus feitiços de uma vida inteira nele como sinceridade, e disse alto em uma voz quebrada: "Perdoe-me. Eu me rendo. Aqui está o que aprendi durante toda a minha vida, e posso entregá-lo a Vossa Excelência. Não me mate." Mas o mestre daquele poder o ignorou, permitindo que ele desabasse e se desesperasse, uivando alto, aumentando sua força por conta própria e, finalmente, esmagando-o completamente. Até agora, Shikaku não pensou nos gritos dos bebês que ele esfolou. Quando ele matou essas vidas inocentes, como ele pôde ouvir seus gritos por misericórdia? Agora, deixe-o provar disso. Não é da sua conta destruí-lo. Estalou. Assim como um mata-moscas atingindo uma mosca, o lodo de sangue quase humanoide explodiu diretamente, transformando-se em uma poça de sangue estourado. Lin Jie limpou esses vestígios com desgosto e então tirou o livro de pele humana. Ele folheou as páginas do livro e descobriu que os registros nele pareciam ser alguns feitiços. Fim do capítulo.